Olá pessoal, aqui é a professora Vilma e nós estamos aqui para mais uma aula de inglês. E o tema da nossa aula hoje é uma coisa bem chata. Obrigação. É isso mesmo, hoje nós vamos estudar obligation. Aquelas coisas que nós temos que fazer no nosso dia a dia, as coisas que nós temos que respeitar, as regras, as leis, e também obrigações que nos impõem no dia a dia. E como é que a gente fala sobre tudo isso? Como é que a gente descreve as nossas obrigações, os nossos deveres? Vamos descobrir? Vem comigo. Vou aqui dividir a minha tela. Arrumar aqui um pouquinho. Muito bem, então hoje o tema é obligations. We're going to study obligations with have to and don't have to. E também obligations with must and mustn't. Let's repeat. Mustn't. Very good. And of course we're going to do some exercise. But now I'm going to invert the order. Eu vou inverter um pouquinho a ordem hoje. Nós vamos começar pela prática e depois, ao final, a gente faz um resumão para consolidar aquilo que a gente estudou. So this time, we're going to start with the practice. And at the end of it, we wrap up, yet summing up everything to see if you have understood. Okay? So let's start. Okay, so I put here some signs. I put here some signs. São sinais que a gente vê no nosso dia a dia, certo? Nos indicando o que devemos fazer ou como devemos agir, right? So these are signs that we see in our day-to-day, and they tell us what to do, right? Or what not to do. Very good. So I said that we're going to study have to, don't have to, must, and mustn't. First, have to. Eu tenho que, ter que, have to, ter que. Don't have to, não ter que. Have to indicates obligation, right? Don't have to indicates absence of obligation. Okay? You do it if you like. If not, you don't need to do it. Don't have to, ter que indica obrigação. Don't have to, o oposto, né? Indica que você não tem obrigação, você não tem necessidade alguma de fazer aquilo. É uma escolha sua. Muito bem, must, dever, dever, ter que, dever, certo? Que de uma maneira ou outra, have to and must are synonyms, né? Eles são sinônimos. Tem uma pequena diferença que eu vou explicar aí ao longo da aula, mas eles são muito semelhantes. E mustn't, repeat, mustn't. Mustn't is the contraction of must not and indicates prohibition. Exactly, prohibition. Something you shouldn't do it. Right? There is a rule. Yeah? Very good. So, mustn't indica proibição. É uma coisa que você não deve fazer, porque tem uma regra, tem uma ordem, certo? Para que essa ação não seja feita. Então, vamos lá. Let's start with the bicycles. Let's start with the bicycles. So, for example, this one here, right? This sign here, what does it tell us? What does it tell us? That we can't, yeah, cycle in that area, right? Não podemos pedalar nesta área, não podemos usar a bicicleta nesta área, right? Very good. So, mustn't. So, it's prohibition, isn't it? Right? So, look here.
I am going to copy that here. Mustn't, right? We mustn't cycle here. Very good. And then, and this. This is the opposite of it. Yeah? It's the opposite, isn't it? So here, I could use, yeah, don't have to. Why? Look. In here, you are forbidden. Né? Você está proibido de andar de bicicleta. You are prohibited. You are not permitted to cycle here. Certo? Você não tem essa permissão. And in this area here, if you see a sign in an area, that means you can cycle. It's okay for you to cycle. Right? You don't have to. You don't have to, but it's okay for you to do it. Ok? Você não tem que fazê-lo, mas você já tem a permissão de fazê-lo, se assim o quiser, né? You don't have to, but you can do it, certo? Você não tem a obrigação de fazê-lo, mas você já tem a permissão de fazê-lo. E aqui? E aqui? Porque eu tenho, sabe? Parecido, né? No entry. No entry, no entry. Certo? Então, aqui a proibição em relação à entrada. Entrada de quem? Em relação a pessoas aqui, certo? Porque as indicações, né, os avisos, são para as pessoas. Então, presta atenção nessa aqui. No entry. Então, quer dizer que você não pode entrar. Certo? Então, aqui nós temos mais uma proibição. Proibições, prohibitions, né? Always with mustn't. 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 Here, no entry. I have another prohibition. Another prohibition. But is it the same? Is it exactly the same? É exatamente igual? Porque aqui, tá? As pessoas não têm permissão de entrar. Né? E aqui? No entry. Staff only. Então aqui tem uma pequena diferença. There is a small difference, right? As pessoas não podem entrar. Mas tem uma exceção. What's the exception here? Qual é a exceção aqui? No entry, staff only. Então olha aqui, está dizendo que o staff apenas. Staff apenas. E o que é staff em inglês? Certo? São as pessoas que trabalham naquele local. Né? O quadro, as pessoas, os trabalhadores que fazem parte do quadro de funcionários daquele local, daquela empresa. Eles sim têm a permissão. So, it's a prohibition for people in general, with the exception of the staff. Right? Very good. Interesting. Now I want to come here, right? So I have a sign here for the cars. What is this? Is it a prohibition? No, right. No, it's not a prohibition. So I can, absence of prohibition, yeah. There's no need. I can use this here, for example, because it's not a prohibition. It's not just really decrease a little bit. 20, I think would be okay. Okay. So look, if you have a car, you can travel into that area, right? You can go into the area. Your car can run into that area. That's okay. You don't have to. Huh? You don't have to if you don't want. Você não tem que dirigir por aquele local se você não quiser. But, se você quiser, você já tem a permissão. Certo? Agora, olha só. Look at this sign here. Can you, let's imagine you are driving. Can you drive in that direction? Can you drive straight ahead? Straight ahead?
Você pode dirigir, você pode seguir em frente, straight ahead. No, yeah, no, you can't, right? So I have here a prohibition. So you can go with your car in this area, that's okay. But when you get to this point, you can't proceed. You can't go straight ahead, right? Very good. Now look at this one on the side. What does this sign indicate? It's a two-way lane, isn't it? It's a two-way lane. So cars go through one lane and cars come through the other lane, right? Very good. So is there any prohibition here? No. So look at how interesting. You can go one side in one way, and you can also come, yeah, to the opposite way. So look, there is no prohibition here. You can go either way. You can go either way. If you want to come, you can. If you want to go, you also can, right? Now look at this here. So here, can I go straight ahead? This sign here, look. Can you go straight ahead? Yes, right? You can. Can you turn left? You also can, right? So look, you have here two possibilities. Yeah? So in here, these two, because look, if I wanted to go straight ahead, I can. If I want to turn left, I can. I don't have to turn left because it's not an order. It's not a prohibition. Yeah? For me, no, you can't carry on. You can't go straight ahead. No, I can go straight ahead or I can turn left. So I put here, I don't have to, because don't have to is absence of obligation. I don't have to turn left in the same way that I don't have to go straight ahead. It's up to me, right? I have the decision. Eu decido. It's up to me. It's up to the driver of the car, right? It's okay to go right. It's okay to go straight ahead, and it's okay to turn left. In the same way here, it's okay to run, to drive, to travel in both ways. Why? Because here it's a two-way street, a two-way avenue, right? So what about here? Here I have the permission for cars, and here, what is it? Trucks, yeah. So here cars are allowed to run, and here. So I have trucks here, and I have buses here. Are trucks allowed in this area? They aren't, né? They're not allowed. Eles não têm a permissão, né? Não têm a permissão para trafegar nesta área. And the buses, yeah? Nor the buses. Neither trucks nor buses traveling in this area, right? So it's a prohibition. So I'm going to have here must. Let me adjust. And I have mustn't here too, right? Mustn't here for trucks and mustn't for the buses, right? So in this area here, only cars are allowed, right? Only cars are allowed. Very good. And then I have here no exit. What is exit? Exit means saída. Very good. Saída. It can also be the verb exit. Huh?
porque também é um verbo. Quer dizer saída e também quer dizer o verbo sair. Então, quando a gente se depara com esse sinal, no exit, você está dentro de um prédio, você está dentro de um shopping, e aí você está procurando pela saída. De repente você verifica uma porta grande. Só que quando você chega perto, você vê esse sinal, no exit. Você pode sair por ali? No, of course not. No, it's a prohibition, right? It's a prohibition. Yeah? It's a mustn't. Yeah? No exit. You need to look for another exit. Tem que procurar por uma outra saída, porque por essa você está proibido, é contra a regra. Né? E aqui? Ao contrário, né? Now it's the contrary. It's the opposite, right? No entry. No entry. Tá? Então, você está caminhando ao redor de um grande prédio, está procurando a entrada. Você se depara de novo com uma grande porta, um portão. Chega perto, o que você verifica lá? No entry. Pode entrar por ali? Não, você tem que procurar por uma outra entrada. No entry, certo? Então, mais uma vez aqui eu tenho uma lição. Então, vocês estão começando a perceber? Mustn't is for what? Prohibition, isn't it? Very good. And have to. Olha que interessante. You have a mustn't here. No. So when you find here a prohibition, no entry, no exit, what do you have to do? What do you have to do? What is your obligation? You have to look for another place, right? To enter or to exit. Você tem que procurar por um outro lugar para que você entre ou saia, certo? So have to, must, pretty similar. Ok, don't have to, você tem a opção. Você não tem que fazer, mas pode fazer se assim o quiser, ok? Let's continue.